Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que bem. Por aqui estamos curtindo um outono bem típico, bem cinza, frio e ventoso. Começa a escurecer às 2 horas da tarde. E eu descobri que aqui no apartamento nós não temos iluminação direta. Então, iluminação direta, eu estou tentando colocar aqui as luminárias para ver. Eu não tenho equipamento profissional. Mas o importante é a mensagem que nós vamos conversar hoje sobre o que aconteceu na reunião do dia 13. Muita gente deve estar pensando, não aconteceu nada, não houve novidade nenhuma, etc, etc. Não, muito pelo contrário, foi fantástico. É bom prestar atenção que é a segunda audiência pública. E a maioria das pessoas não entende que uma audiência não tem nada a ver com uma declaração. Uma audiência, membros do Congresso americano, que não é um congresso qualquer, se dispuseram a escutar as testemunhas. São várias testemunhas fantásticas, profissionais da área da Marinha, da Aeronáutica, do Departamento do Pentágono, de várias agências do governo americano que foram, é claro, autorizados a falar, porque são várias agências dentro de agências, são vários níveis de agências que fazem estudos a respeito dos UFOs ou UAPs, como queiram. Então, essa turma que foi lá e prestou juramento, uma coisa importante nos Estados Unidos que não acontece no Brasil, porque é tupiniquim pra caramba. Se você mentir no Canadá ou em qualquer outro país do mundo que tenha um sistema funcionando de justiça, se você jurar como eles juraram, levantar a mão, que estavam falando a verdade, se eles estiverem mentindo, eles saem dali algemados. E se descobrirem depois, o cara vai ser preso, vai para a cadeia e pega uma pena longa pra caramba, é o perjúrio. Você jamais minta para uma autoridade canadense, americana ou europeia, porque você vai se lascar. Isso é super importante. Brasileiro se ferra no Canadá, eu vi muitos se ferrar. É uma mentirinha de nada. Acabou. Se for na imigração, então descobrir que você está mentindo, já era. E nesse caso é muito importante, eles trabalharam em agências do governo. E todos eles são ex-funcionários, porque quando é funcionário você tem um contrato de fidelidade, de segredo, de sigilo. Não pode. Se você falar, você vai pegar cadeia. Se for um militar, vai pegar corte marcial. Então eles são ex-funcionários e continuam presos a contratos de confidência, de confiança. Todos eles, Luiz Elizondo, todos eles. Eles só podem, tanto é que no meio da entrevista, foram 2 horas de audiência, com vários senadores, eles diziam, não, aqui eu não posso responder. Sinto muito, mas esse assunto eu não posso falar aqui. Eles podem falar até em particular com o senador, que também é obrigado a manter sigilo, porque as autoridades americanas ainda exigem, o governo americano exige sigilo sobre certos assuntos. Então, é claro, está muito claro, só não vê quem não quer, que a divulgação está acontecendo e eles sabem que existe uma interferência de elementos não humanos, utilizando-se de naves, de orbes, de drones, seja lá o que for, que não são construções humanas, nem russa, nem chinesa, nem americana. Entendeu? Vamos lá, vamos começar. Nós tivemos vários senadores, senadoras. Uma delas é a Ana Paulina Luna. Ela é ótima, além de ser muito bonita e simpática. Ela é senadora pela Flórida, republicana. E ela, entrevistando o contra-almirante, né, já reformado, ela faz perguntas a ele direta. Né? Ela pergunta se eles estão sabendo, se ele tem conhecimento do hotspot, dos pontos quentes de UFOs. Ele responde que sim, que ele tem outros informantes que não querem se identificar, muitos deles estão com muito medo de repressão, vários dessas testemunhas foram pressionados por outras agências a calarem a boca, foram ameaçados, Luiz Elizondo foi ameaçado, vários deles sofreram, e o que eles estão querendo com essas audiências é que o Congresso americano pressione o governo americano para que intervenha no Pentágono, principalmente no Pentágono, para que libere. Não tem por que manter mais segredo. Né? A outra, eu vou deixar embaixo, nos comentários do vídeo, ali embaixo, um link de alguns canais brasileiros que transcreveram essa audiência com legenda em português. Fica mais fácil para vocês. Eu não vou falar o tempo todo sobre o que aconteceu, porque foram 2 horas de bombinha de blá 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 sobre isso. Teve gente que assistiu na íntegra, mas tem canais que fizeram um resumo. Eu vou mostrar para vocês lá, tá? Teve um porta-voz do Pentágono, a Sabrina Singh,
sobre a possibilidade de vida alienígena, ela respondeu igualzinho a Dilma, né? Uma salada de palavras que não representam porcaria nenhuma, mas mantendo a posição do Pentágono de negar, negar, negar sempre. E toda essa audiência é justamente para quebrar essa resistência do Pentágono, é quebrar a resistência da Força Aérea Americana, principalmente. A Marinha já liberou algumas coisas, na Marinha Americana. Então, foi falado nessa audiência que vários funcionários do governo americano, militares e civis, foram feridos por OVNIs. O governo dos Estados Unidos conduziu esse programa secreto de recuperação de OVNIs também, e isso foi falado na audiência. Falou um ex-funcionário do Departamento de Defesa, né? Ele disse, ele falou isso na frente do Congresso. Então, a audiência não teve, na verdade, nenhuma evidência direta. Não foi apresentada aí das fotos. Alguns senadores já viram as fotos, já viram os filmes, mas não podem colocar em público. Isso aqui é o mais impressionante, né? Então, fotos, vídeos, tem muita coisa. Quando foi Luiz Elizondo, por exemplo, foi questionado sobre a questão, ele só afirma que existem UAPs que foram recuperados inteiros ou restos. Ele sim. O senhor afirma que recolheram corpos dessas entidades da humana? Sim. Mas só pode falar, não posso falar mais do que isso. Então tá aí, gente. Não tem mais o que ficar... Ah, mas isso é balela. Quanta gente foi ridicularizada, eu mesmo, a minha vida inteira, até dentro da família, por isso. E está aí as claras. Hoje está sendo discutido claramente na maior democracia do mundo, que ainda é os Estados Unidos. A Rússia não fala sobre isso, a China não fala, a Inglaterra não fala, nem a França, país nenhum. É só os Estados Unidos, porque lá, apesar de todas as confusões, ainda é um país onde há liberdade de expressão, ainda há liberdade de imprensa, há liberdade de opinião. Embora a esquerda maldita, 1000 vezes maldita, tente o tempo todo acabar com isso, né? Os xandões da vida, psicopatas, que estão tentando calar a opinião das outras pessoas, esses caras é que se julgam os semideuses, alguns se julgam deuses, mas a hora deles vai chegar. Existe foi enviada para uma das senadoras 11 páginas de um documento chamado de Constelação Imaculada. O jornalista Michael Schallenberger, ele apresentou essa documentação. Eu estou deixando aí embaixo também, para quem quiser, no site da senadora, né? As 11 páginas estão em inglês, mas vocês podem usar o translator, né? É o tal programa que era secreto, né? A senadora que apresentou e colocou esse documento em público, né? Ela chama-se Nancy Mace, tá? Então eu estou colocando o endereço dela aí, o e-mail, da página dela, e está lá disponível, pode baixar em PDF, tá? Então vamos continuar aqui. Esse programa entre vários programas que o governo americano manteve, e um deles é esse agora chamado Imaculada Constelação, Immaculate Constellation, Constelação Imaculada, não sei por que o nome, estranho, né? Está lá na mão dos senadores. O denunciante não se identificou. Esse programa supostamente foi criado em 2017, após a divulgação do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP, né, que operava sem a devida supervisão do Congresso americano, quer dizer, lá dentro do Pentágono, da qual o Luiz Elizondo fez parte. De acordo com esse relatório, a Constelação Imaculada mantém um banco de dados de incidentes com UAPs relatados por militares dos Estados Unidos e coletado por meio de várias fontes de inteligência. O programa supostamente inclui relatos detalhados de encontros com UAPs, com orbes ao redor de aeronaves militares e esferas misteriosas observadas pelas equipes da Marinha. Fala sobre todos eles, fala sobre os encontros. Fala sobre, por exemplo, um grupo desses discos, desses UFOs, cercou um F-22, que é um caça moderníssimo da Força Aérea Americana, e o forçou a desviar a rota do voo. A tripulação de um porta-aviões relatou ter visto vários deles vermelho e alaranjado, igual o que eu vi no Canadá, junto com a Magdalena, e várias histórias, são centenas e centenas de relatos. São vários anos. Então, de acordo com pesquisadores, aí fica, ainda não sabemos, isso tudo é especulativo ainda, que eles podem ser seres extraterrestres, de um outro espaço-tempo,
podem estar escondidos em bases subterrâneos na Terra, na Lua ou no fundo do mar. Tá? Vamos lá. Tem bastante coisa. Eu estou fazendo um resumo, porque tem muito. O assunto bombou nos jornais da Europa, nos jornais da América, não sei no Brasil. Parece que não vi nada aí a respeito. Para variar, né? É impressionante. Impressionante. Também foi falado nessa audiência sobre as alegações, né? Uma das mais intrigantes também, que são os veículos que foram feitos baseados em engenharia reversa. Os ARVS, por exemplo, o ARVS 38, que todo mundo fala, ainda ninguém viu, né, igual couro de cobre e rastro de lobisomem. Né, esses são protegidos também, você não pode saber nada. Isso alimentou muita especulação sobre a possibilidade dessa engenharia reversa de tecnologia extraterrestre, embora o Departamento de Defesa continue negando a existência de tal programa. Os caras estão falando que tem. Não tem jeito. Então, por décadas, né, esse fenômeno tem atormentado todo mundo, atormentado quem pesquisa sobre isso. E já, poxa, não é possível que eles vão continuar a manter segredo. Então eu vou repetindo, o mais importante que aconteceu essa audiência, a segunda, vão acontecer outras agora sobre uma nova administração do Trump. Quase ninguém percebeu, quando houve o Covidão, foi do governo Trump que apareceu, que foi uma manobra dos globalistas, né, criaram essa doença maldita, e obrigar todo mundo a usar o tapa-boca, aquilo tudo se revelou depois inútil, né? Hoje vários governos estão pedindo desculpa, menos o brasileiro, que obrigou até a criancinha a usar, miseráveis, canalhas. Então, dentro daquela época, o Trump fez uma ordem executiva, ele assinou uma ordem executiva, a ordem executiva só vale enquanto ele está no governo, porque quando chega outro governo, ele remove aquela ordem executiva, que não dá tempo de levar para o Congresso, para a Câmara de Deputados, Câmara Baixa, Câmara Alta, para depois ele sancionar. Ele baixou a ordem executiva. Então isso foi entregue a ele por um grupo de um estudo que fizeram para ver como ele ia reagir quanto à doença maldita, né? Só que embutido nesse relatório, que eram de 5.000 páginas, foi a abertura dos arquivos, e ele assinou. E tá valendo. Entenderam agora a jogada? Como é que funciona o jogo político? Alguém muito esperto colocou lá e foi no meio que não tinha nada a ver com a doença. Tá lá a ordem executiva para que se abra os arquivos, e ele disse que vai abrir. Vamos ver se o Deep State vai deixar, né? Estamos na torcida. E aí vários testemunhas deram entrevistas, o pessoal da MUFON esteve lá, é um pessoal muito legal, aquela turma antiga da MUFON, não a garotada nova aí que fica botando jaquetinha cheia de broche e tal, ufólogo, chato pra caramba, eles são chatos pra chuchu. Nossa, tem coisa mais chata do que ufólogo. Vivem brigando mais entre eles do que fazendo pesquisa. Por isso que eu saí dessa turma, e o meu amigo Daniel Hobbs também publicou até no Facebook, fora dessa turma. E aliás, falando do Daniel Hobbs, deixei para o final do vídeo, ele é um grande amigo meu, nós estamos sempre batendo papo sobre assuntos de ufologia, etc. Ele é escritor, né, o autor do livro Do Ouro ao Euro, né, e eu já coloquei para vocês aí o endereço dele, vou colocar de novo aí no vídeo, mas ele fabrica uma série de artigos, broches, brincos, todos relacionados à ufologia e à arqueologia antiga, dessa arqueologia proibida. Mas é fantástico, e depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Vamos continuar a falar sobre o assunto do dia 13? Bem sintomático, né? Dia 13. E eu estava dando uma olhada esses dias no livro do Luiz Elizondo, Eminent, quer dizer, o título Eminent significa que eu já estou na iminência da divulgação. Ele tem lutado muito para isso. Ele foi o cara que deu o passo inicial. É controverso ele pra caramba, as agências tentam ridicularizar ele foi acusado de ter apresentado uma foto falsa. Isso é muito comum nessas agências, quando querem sabotar um cara, um grupo que não gosta dele, coloca uma imagem falsa, entrega, às vezes a pessoa não tem condição de verificar, mas ele é uma pessoa respeitada, tem um currículo muito bom, ele foi agente especial, lutou no Afeganistão e vai por aí afora. No livro dele ele fala o seguinte, é muito interessante porque tem tudo a ver com o que foi falado nessa audiência lá no Congresso americano. Ele diz o seguinte, por décadas, fenômenos aéreos não identificados têm atormentado e iludido a compreensão humana. No livro Eminente, Luiz Eminent, né, eminência, está na eminência, é chato de traduzir o título.
Ele diz o seguinte, ele abre uma cortina no livro, oferecendo então um relato privilegiado dessa investigação e dessas ocorrências inexplicáveis. Ele mistura eventos históricos com a própria experiência dele como pesquisador nessa área. Ele supervisionava o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, UFOS. Ele navega, então, ele explica sobre as questões burocráticas internas, resistência de facções religiosas e preocupações com a segurança nacional. Tem pessoal da magia, eu já falei sobre isso, sobre como a NASA foi criada, né? Pessoal maçom, etc. E ele continua, ele explora padrões persistentes, né, desses objetos aéreos misteriosos, os impactos biológicos, né, que são perturbadores e que foram experimentados por testemunhas que viram essas coisas, tiveram relação com esses objetos, com esse povo, com esses elementos, com essas entidades. Ele diz que as implicações são muito grandes, que esses fenômenos são gigantescos e que tem a ver com toda a humanidade, o nosso cosmos, com tudo que está em volta. No livro dá para notar, ele convida a confrontar as evidências crescentes que entidades inteligentes alienígenas, e elas são tecnologicamente superiores, estão agindo com a Terra. Tecnologicamente superior não significa bonzinho, entendeu? Os nazistas eram superiores pra caramba aos aliados, 100 anos na frente, mas não eram bonzinhos, entenderam? Então essa revelação, ele diz que desafia nossas crenças e as nossas noções fundamentais de controle sobre o planeta, porque quem está no controle são eles, né? Vários mísseis, na audiência pública eles falam que 30 casos de mísseis com ogivas nucleares que foram desarmadas. Simplesmente o disco para, vou falar disco, no AP, para em cima da base do silo, onde estão os mísseis, desarma todas as ogivas. O pessoal fica em pânico, vai todo mundo lá para cima, os soldados que estão de plantão, a equipe que fica de plantão na defesa em cima fica apavorada. Tempos depois as ogivas são rearmadas. É tipo, não vai atirar, não vai usar. Então, nós vemos aqui, no caso da Marinha Americana, a resposta dos aviadores da Marinha ao encontrar os tic-tacs, que é outro nome, e suas avaliações de sua proeza tecnológica. Dá para ver que no depoimento desses aviadores, são pilotos extremamente inteligentes, de uma formação de altíssimo nível. Você, piloto de um caça desse, ainda mais da Marinha, vem reforçar aí o ponto de vista, né, do Luiz Elizondo, quando ele coloca no livro, é um ponto de vista inquietante sobre as habilidades inexplicáveis desses objetos voadores não identificados. Né? E um dos casos mais importantes, que inclusive foi o filme que apareceu em todo canto, foi do porta-aviões Nimitz, que é uma máquina de guerra. Ele diz que a entidade exibiu movimentos imprevisíveis e desaparecendo e reaparecendo em local diferente, sem qualquer mecanismo de propulsão aparente, como asas, rotores ou rastros de exaustão. E os pilotos se viram incapazes de igualar ou superar os padrões de voo desses fenômenos aéreos não identificados. Quer dizer, não é um dronezinho que a gente usa aí, não. A coisa vai a 20 mil km por hora. Então, ele colocou que isso ressalta a lacuna tecnológica significativa que existe entre essas entidades misteriosas e as aeronaves humanas convencionais. Então, o impacto sobre esses aviadores, treinados por avaliações severas, né, para poder trabalhar com calma, sob pressão. Imagina, você está enfrentando uma coisa dessa. Ele está diante de avanços tecnológicos além da compreensão deles. Então, eles começam a questionar suas próprias observações. Os caras ficam assim, nossa, o que eu estou vendo? Então, os relatos divulgados fornecem evidências convincentes de que ocorrências aéreas de natureza não identificada são genuínas e destacam a necessidade urgente de mais investigação. Houve combate, houve algumas que foram derrubadas, houve gente ferida. Isso foi colocado na audiência. Agora, liberem os documentos. O Schellenberg mostra, estou mostrando para vocês a foto dele, um dos documentos que ele pediu usando a Lei de Liberdade de Informação, o Freedom of Information Act, né, o FOIA, mandam para ele a folha toda pintada de preto. Acabou. Então, ele falou, o que é isso? Até quando o governo americano vai acobertar isso? Eu pedi a informação, eles mandam. O Pentágono manda assim, tudo pintado de preto. Entenderam como existe a coisa? Não tem que ficar mais papo de maluco, bota chapéu de alumínio, etc., como falam da gente. Uma banana para essa turma.
Porque vai todo mundo correr para debaixo da cama, que não sabe o que está olhando, o que está vendo. Então vamos lá, tem um restante assunto. Depois no próximo vídeo eu continuo com isso. Então, analisando o livro Eminent, que é o que está bombando, né, do Luiz Elizondo, onde ele fala exatamente sobre tudo isso que está acontecendo nos bastidores e acontecendo agora. O livro foi lançado agora, esse ano. Ele avalia, então, esses acontecimentos passados e os avistamentos envolvendo as ocorrências aéreas não identificadas. Então, ele enfatiza também a necessidade de considerar incidentes históricos com esses UAPs, ou UFOs, que eles demonstram um padrão consistente de avistamentos ao longo de décadas. Esses avistamentos estão sendo relatados e coletados, existe data para isso, né, armazenamento de informações, desde 1940. Desde 1940, antes de começar, logo começou a Segunda Guerra Mundial, 1939, com a invasão da Polônia. Depois os pilotos, eu tenho um livro aqui que fala exatamente, eu tenho esse aqui, eu não sei se eu já mostrei a vocês, deixa eu aqui, Out of the Shadow, Fora das Sombras. Nossa, são relatos incríveis, desde 1940, com registros originais, cópias originais dos pilotos relatando, porra, nós enfrentamos esse negócio aí, não sabemos o que é. Na época era o Foo Fighter, o Caça-Fantasmas, né? Vários relatos, vários, e de diversos tamanhos. Dentro dessa audiência pública foi falado sobre um desses objetos voadores do tamanho de um campo de futebol e foi fotografado por um satélite. Os satélites têm mostrado isso, é que eles não colocam em público. Vocês acham que a Estação Espacial Internacional não está vendo? Ou os chineses não estão vendo lá na Estação Espacial, eu esqueci o nome da estação chinesa, também não estão sabendo? E eles têm andado em cima das bases militares, não só americanas, como chinesas e russas também. Aqui da OTAN, há pouco tempo teve um que parou aqui o aeroporto do Schiphol. Pois é. É real. É uma coisa para ficar animado ou aterrorizado. Depende do ponto de vista de cada um. Né? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler mais um pouquinho sobre o livro do Luiz Elizondo. Então ele fala que a importância de examinar esses relatos históricos que foram descartados ou vistos só apenas como meras histórias, né, para a gente poder entender o impacto que isso pode causar e ver como isso está vinculado a esses fenômenos aéreos não identificados que têm sido estudados como UFOs, né, ou ufologia. Então há uma dificuldade muito grande em reunir informações, né, devido à confidencialidade do governamental. Quer dizer, o governo não deixa sair. Bom, eu estou fazendo um resumo do livro, hein? Depois nós vamos continuar a bater um papo sobre esse livro. Ele fala sobre as suas interações com a equipe do Departamento de Defesa e que, por causa de suas convicções religiosas profundas, se opõe a se aprofundar no estudo de objetos observados no céu que não podem ser identificados. Existem facções religiosas dentro do Pentágono e de outras agências, por incrível que pareça. Ele diz que a sua interação com essa equipe do Departamento de Defesa, que por causa dessas convicções religiosas profundas, ele diz que existem grupos que se opõem ao aprofundamento dos estudos de objetos observados no céu que não podem ser identificados. Ele diz que o encontro deles com um grupo poderoso dentro do Departamento de Defesa, que se opôs fortemente às suas iniciativas, tem a ver com a Elite Collins. Eu já fiz um vídeo sobre eles, sobre Jack Pearson, né, sobre o laboratório de propulsão a jato que existiu antes da NASA. Eles que enfrentou uma oposição significativa enraizada no medo e nas crenças tradicionais e na aversão a desafios contra perspectivas estabelecidas. Aí ele destaca especificamente a Elite Collins Elite, que é uma facção de fanáticos religiosos, que é muito pouco conhecido pelo público, né? Nós sabemos, eu falei, fiz um vídeo sobre isso, é só procurar aí nos vídeos, e diz que isso alavanca algumas autoridades a obstruir investigações sobre fenômenos aéreos não identificados e bloquear qualquer esforço para divulgação governamental ou formal. Eles citaram esse grupo que eles chamam de os Elite Collins, não são os originais, né? São as pessoas que seguem aqueles mesmos padrões, meio doido,
misturado com magia, com etc. Então, o esforço da Elite Collins eles se concentraram justamente no projeto que ele trabalhava, que era o projeto que pesquisava os UAPs, né? Os fenômenos aéreos. Então, para vocês verem que a coisa é muito complexa, não tem uma explicação simples, você não tem um padrão para explicar, para trabalhar com o fenômeno OVNI. Mesmo essa turma que está servindo de testemunha, tem casos que não se enquadram no outro, são diferentes. Esse fenômeno é meio camaleônico, ele se apresenta de diversas formas. Inclusive, dependendo da época em que nós estamos vivendo, eles se apresentam diferentes, né? Então, agora, essa onda dos UAPs, dos orbes, eles são esferas, às vezes como triângulos, pirâmides, né? Voaram em cima do destroyer americano, triângulos. Impressionante. Parece a nave dos Goa'uld, lá do Stargate. Nós estamos vivendo tempos incríveis. Isso com toda essa revolução política que está acontecendo no mundo, com guerras, com mudanças significativas em todo nível, seja social, educacional, saúde, etc. Bem, nós estamos vivendo tempos incríveis. Mantenham-se com a mente aberta, né, para analisar. Eu vou deixar aí o endereço dos canais brasileiros que vocês podem pesquisar, que é mais fácil, vocês com calma irem assistindo. E eu vou, no próximo vídeo, comentar mais sobre o livro e voltar a falar sobre a Elite Collins, voltar a falar sobre Jack Parsons e como essa magia chega bem juntinho, ou às vezes se superpõe com a mais alta tecnologia. Não existe diferença entre um e outro. Já dizia Arthur Clarke. Pois é, pessoal. Então aí estão uma amostra do trabalho do Daniel Robles. São lindos e quem estiver interessado tem todo tipo de brincos, broches, pingentes, camisetas eu mostrar depois para você. E eles vão promover. Ele é um artista plástico brasileiro, autor do livro fantástico, né, do Euro. Vamos prestigiar essa turma. Ele é brasileiro, mora em Minas Gerais. E o trabalho é incrível, vejam só, eu achei fantástico. Eu tenho 2 peças que ele mandou, muito carinhosamente para mim, para a Magda Lema, fiquei muito orgulhoso e muito feliz. Então é isso aí, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.